quase 30 anos que entrei na Universidade de Coimbra, com algumas idas e vindas, mas no ano letivo de 93-94 como estudante de Bioquímica. Mas até então o meu caminho na UC tinha sido só pela Biblioteca Geral, a fazer umas pesquisas para uns trabalhos da escola, na área da História e da Ciência, imagine-se. Talvez de uma forma muito ingênua e simples, as escolhas que se fazem na altura com a informação que se tem. Era uma aluna que gostava muito de Biologia e gostava muito de Química. Lembro-me de ter ido ao Fórum Estudante em 1992, na FIL, em Lisboa, julgo que terá sido a primeira edição, e ter recolhido todas as brochuras de todos os cursos da área que me interessavam de todas as universidades do país. E depois andei a ver o que é que me interessava mais. Então, o que é que equilibrava mais a Biologia e a Química? Na altura, a Bioquímica, aqui em Coimbra, que então tinha realmente quase iguais componentes destas áreas. Claro que depois os caminhos vão sendo um bocadinho diferentes e dirigidos, como qualquer aluno depois de formação pós-graduada, vai escolhendo de acordo mais com as áreas que mais gosta dentro deste campo imenso que são também as biociências, em que a bioquímica se integra. E depois então fui escolhendo mais uma área da biotecnologia e das biociências. Quase que parece que me afastei um bocadinho desse primeiro rumo. Se calhar foi o primeiro passo para o lado, um bocadinho. Mas na verdade o conhecimento fundamental da bioquímica foi essencial para estas escolhas, não só para as escolhas, mas para cimentar os conhecimentos de que precisava para continuar a estudar. É uma boa imagem. Foi a comunicação de ciência que foi ocupando um espaço na minha vida, não foi tanto uma escolha óbvia, foi, na verdade, começa com o meu doutoramento que estava a fazer no Centro de Neurociências aqui da Universidade de Coimbra, lá está, na área da biotecnologia e já um pouquinho das neurociências, e o CNC já na altura era muito ativo em atividades da promoção de ciência, então mais dedicada a jovens em idade escolar, e nós éramos desafiados, enquanto estudantes que estávamos nos laboratórios, a participar dessas atividades. E lá estava eu, presente, a participar sempre, a envolver-me, e comecei aí também, não só era o entusiasmo de participar nas atividades, mas uma percepção da importância da área, do movimento, digamos assim, da comunicação de ciência e da importância da literacia científica para a sociedade em geral e também da necessidade de formação nesta área que não existia e, portanto, nós enquanto estudantes não tínhamos contacto com este mundo, na verdade tínhamos depois no terreno, e então também uma consciência da necessidade de formação na área da comunicação de ciência, que agora até já existe, mesmo na UC, mais na onda dos workshops para estudantes, para investigadores, para professores. Há necessidade ainda de um maior empenho e uma maior aposta na formação pós-graduada nesta área, mas desde então que realmente eu fui absorvendo muito deste entusiasmo da comunicação com diferentes públicos. Ainda assim, não foi uma mudança logo imediata, digamos, de carreira ou de área de trabalho. Depois do doutoramento, saí de Portugal, continuei a minha investigação na área das neurociências. O regresso já foi planeado exatamente para fazer esta mudança de área de trabalho. Não tanto por deixar de gostar de fazer aquilo que fazia, mas na verdade por ter de optar por um dos caminhos. Já não era viável fazer os dois em simultâneo e mais do que isso, era procurar um caminho em que eu julgava, e hoje estou consciente que foi uma boa aposta, que seria melhor a fazer outra coisa. E portanto, mas também permitam-me frisar que este mais um salto, podem dizer, lá vai outra vez para uma área completamente diferente da sua formação inicial. Não tem mal nenhum, mas além disso,
A formação base que tive e depois a formação pós-graduada foi essencial para conhecer o meio universitário, a investigação que se faz, que se fazia e que se faz em Portugal e no mundo. Conhecer este meio também me permite fazer melhor a atividade que escolhi como principal da comunicação de ciência. São quase 12 hectares de muito trabalho. As pessoas conhecem maioritariamente um terço deste jardim, o que nós chamamos habitualmente de jardim clássico. 2/3 são o arboreto ou a mata, como habitualmente é designado. Como é que se faz este trabalho? O trabalho de gestão de um espaço destes, muita organização e coordenação de uma pequena equipa. Como é que uma pequena equipa consegue manter e melhorar este espaço com muita dedicação. E, de facto, tenho o orgulho, posso dizê-lo assim, de trabalhar com uma equipa tão empenhada com o Jardim Botânico, com a missão do Jardim Botânico, com a importância que o Jardim Botânico tem, quer para a comunidade do C, que o reconhece como seu, quer para a cidade e a todos os que o atravessam e visitam, que há realmente um grande brio nesta equipa de cuidar do Jardim Botânico. É um desafio permanente, estão sempre a acontecer coisas. O telefone, que agora está obviamente em modo silêncio, não para de tocar porque estão sempre a acontecer coisas e é necessário dar indicações porque há um novo evento que nunca tinha, um evento, quero eu dizer, que aconteceu um problema que nunca tinha acontecido. Isto é uma constante, mas faz parte, não é um problema. Nós sabemos que este trabalho é assim mesmo. É possivelmente o trabalho mais difícil que tive, o mais desafiante, o melhor também. Imenso. Levando a bola para a frente, porque é o que habitualmente faço. Se não tivesse medo, alguma coisa estava mal. Se achasse que era capaz de tudo e que isto era um piquenique, que não é. Isso faz-nos manter na ponta dos pés, essa consciência da importância e da dificuldade de um dado trabalho, manter-nos sempre alertas para os problemas que surgem, para a responsabilidade que é. Como se lida? Aprendendo, essencialmente com as pessoas que aqui estão há muitos anos e que conhecem melhor que ninguém o jardim. Claro que eu já tinha uma vantagem de ter cá estado a trabalhar com um anterior diretor, o Dr. António Gouveia, e ter aprendido muito. Eu costumo dizer que parecia sempre um miúdo de 5 anos a dizer o que é isto, o que é isto, o que é isto. E aprendi muito nessa altura, portanto já estava algo familiarizada, mas era muito diferente, estava a fazer a gestão de um projeto, era muito diferente da responsabilidade e da enormidade de questões com que se tem de lidar diariamente. Portanto, é sempre uma aprendizagem, é não ter medo de aprender coisas novas, de recorrer às ferramentas existentes e às pessoas que estão à nossa beira para fazer melhor o nosso trabalho. Este é o melhor sítio para se trabalhar. Nós dizemos isto e parece uma graça, não é. Eu já sentia isto antes, que este é um espaço privilegiado para trabalhar. E a importância do Jardim Botânico, a missão do Jardim Botânico na Universidade e para a comunidade, fazem com que este trabalho valha a pena todos os dias e é inegável, acho que para qualquer um, o quão fantástico é estar neste ambiente. Os desafios existem em qualquer local onde vamos trabalhar. São diferentes, este tem a vantagem enorme de ser um espaço belíssimo que nos permite fazer trabalho tão variado como a sensibilização para a importância da biodiversidade, da proteção ambiental, trazer eventos culturais, trazer pessoas ao jardim dos mais diferentes quadrantes, das mais diferentes áreas de trabalho. É sempre diferente, todos os dias. Isso é estímulo suficiente.
continuem a preservar este espaço que é seu, o do Jardim Botânico, que as pessoas o fazem. Este é um espaço muito bem cuidado pelas pessoas e acarinhado. Continuem a fazê-lo e sirvam também de embaixadores do Jardim Botânico e da Universidade de Coimbra em geral. Quem melhor do que nós, que conhecemos o nosso espaço, a nossa casa, para o promover junto dos outros.